uma dessas pessoas que a gente ouviu foi mais cedo, foi o Pedro Basso. Ele é o CEO da Sementes com Vigor e também presidente do Comitê da Soja na APASSU, Associação dos Produtores e Comerciantes de Sementes e Mudas do Rio Grande do Sul. O Pedro falou muito sobre os sementeiros gaúchos, em que momento eles estão, e lembrou que o Rio Grande do Sul é um exportador importante de sementes e que principalmente os sementeiros gaúchos têm elevado a régua, né, da qualidade destas sementes. Então vamos acompanhar a entrevista de Pedro Basso ao Bom Dia Agronegócio. Hoje a produção de sementes de soja tem uma relevância muito grande no Rio Grande do Sul, principalmente pelo Rio Grande do Sul ser um exportador de sementes, né? Então, o estado gaúcho produz semente e exporta tanto para estados como Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, né? Então a APASSU está aqui no evento, então tem diversos sementeiros que são associados à APASSU e também da Abras, né? E nós aqui representando a APASSU estamos aqui para poder discutir e se inteirar dos assuntos que vão fazer o nosso setor sobreviver. Porque a gente sabe que o Rio Grande do Sul vem há 2 safras sofrendo com problemas, né, de estiagem, e as safras anteriores com excesso de chuva, né? Então acaba que a gente tem que conseguir estudar uma forma de viabilizar mais a semente certificada dentro do estado, né? Conseguir mitigar um pouco da pirataria, né? E mostrar para o produtor que existem vantagens competitivas em comprar semente certificada de alta qualidade em vez de salvar sua própria semente, né? Então eu vejo que esse papel da APASSU estar aqui hoje faz muito sentido para a gente levar melhores informações e tecnologias para o nosso Rio Grande amado, né? Exatamente. Como é que hoje está esse setor no estado depois justamente dessas adversidades que foram acometidas, né, pelo estado nessas últimas temporadas? Pedro, como é que hoje o setor de sementes de soja, como você mesmo falou, é um exportador de sementes, está se recompondo, está trazendo essas soluções? Qual é o atual momento hoje para os sementeiros gaúchos de soja? Hoje o sementeiro gaúcho, ele investiu muito em infraestrutura, ele investiu muito na parte técnica de campo, ou seja, ele tem mais campos de semente, campos backup, que a gente chama, né, para poder conseguir atingir suas metas e seus volumes que ele quer produzir, né. Então o produtor gaúcho ele começou a diversificar mais as suas produções de semente, botando tanto em épocas e locais diferentes, certo? Então esse passado com excesso de chuva ou falta de chuva, né, a seca, né, fez com que o produtor gaúcho trabalhasse mais a safrinha, ou seja, aquele milho colhido em janeiro, depois do milho na safrinha planta soja irrigado para colher agora em maio. Então isso traz uma diversidade daquela soja que planta às vezes no outubro e dá um calor em excesso em março, prejudica a qualidade da semente. Então o produtor gaúcho veio se desenvolvendo mais formas para mitigar todos esses danos, né? Então a gente vê que isso acaba acarretando em mais custos, porque tu acaba tendo que fazer mais campos, rodando mais, trabalhando mais, mas pensando em ter sempre produtos de mais qualidade. Para a gente vencer aquele paradigma que às vezes o agricultor falava, não, mas eu salvo a minha semente, o agricultor, e é melhor que a do sementeiro. Bom, nós quebramos esse paradigma, porque todo o investimento que foi feito em laboratórios, controle de qualidade, controle de secagens eficientes e mais toda essa mitigação pelo escalonamento de plantio e colheita, fez com que a régua do produtor de sementes gaúcho levantasse. E isso foi muito importante, que tem uma correlação direta com a alta produtividade. Sementes de alta qualidade fisiológica entregam lavouras de alto potencial produtivo, né? Sim. A gente estava aqui ouvindo de manhã o André Pessoa falar, sócio-diretor da Agroconsult, falando sobre as margens que vão ser mais ajustadas em 26, 27. Por isso, o produtor talvez vá ter que repensar ali os seus investimentos na hora de escolher os seus insumos, o que pode ser um limitante, talvez até deixar as lavouras mais expostas. Dado o custo que a semente tem para o custo de produção do produtor, ele tem que ter muito cuidado e talvez não seja na semente que ele tem que pisar no freio na hora de fazer essas escolhas, de fazer esses investimentos, né, Pedro?
Eu escutei hoje do Mício da Sementes Oilema, né? Ele falou assim, olha, a semente gira em torno de 5 a 6% do custo total da lavoura, né? Então, quando tu faz uma economia na semente, economizei 20% na semente. Bom, no custo total economizou somente 1%, né? Eu falo assim, eu já vi lavoura sem herbicida, eu já vi lavoura sem adubo, mas nunca vi lavoura sem semente, né? Então, assim, é muito importante a gente cuidar nessa atenção e, assim, sementes de alta qualidade, às vezes tu coloca uma semente a menos e nasce com um padrão muito bom, a gente vai conseguir ter boas produtividades, né? Então a gente está vendo que existe uma plasticidade em alguns materiais quando se tem alta qualidade fisiológica. E o que a gente está sentindo do agricultor, assim, do nosso cliente, né? Que ele, em função dessa margem mais apertada, desse ano mais difícil, ele está mudando menos e comprando menos novidades. Então ele, olha, eu tenho aquela variedade, aquela semente que eu já planto, que eu sei que aqui ela vai me entregar essa estabilidade, eu não vou mudar, eu vou continuar por aqui. Então existe esse desafio do setor sementeiro de mostrar para ele que essas novidades que a gente está trazendo, por mais que às vezes não tenham um histórico de muitos anos de plantio naquela região, a gente tem todos os sementeiros hoje fazem inúmeros testes em diversos locais e trazem essa informação para o agricultor. Olha, na sua região oeste, leste, se tu plantar em tal época, a gente tem uma assertividade muito boa e é melhor do que aquele outro material que tu plantava antigamente, né? Então hoje eu vejo que o embasamento técnico que o sementeiro está trazendo em função da responsabilidade social que ele tem com o seu cliente é muito mais fiel, muito mais fidedigna. Então existe esse desafio entre o sementeiro mostrar para o seu cliente que o que ele está trazendo de novo é para ele colher mais e para ele continuar tendo essa estabilidade produtiva mesmo nos anos difíceis. Eu estava conversando mais cedo com uma especialista e ela dizia o seguinte, também não adianta nada, né, comprar uma boa semente e depois o produtor não fazer a parte dele. Tem que fazer a parte dele. E é verdade, né, Pedro? E eu vejo assim, quando um agricultor ele compra de um sementeiro, ele está comprando junto uma bagagem técnica que o sementeiro está entregando, entende? Então eu vejo muitos dos nossos clientes ligar para a gente, Pedro, olha, será que se eu fizer assim, eu fizer assado? E a gente vai conduzindo o manejo porque o sementeiro quer que todo mundo vá bem. Porque ele colhendo bem vai voltar para nós, gostei do que tu me deu de dica ou dessa variedade nova que não falou, o que tu tem melhor, sabe? Então a gente gosta muito nesse sentido, eu principalmente, assim, essa parte técnica, sabe? Que, cara, o comercial está envolvido com o técnico e é o técnico que vai conseguir salvar nós de qualquer outro intempérie climático que pode vir a nos acometer, né? Pedro, quero muito te agradecer pela entrevista, principalmente por trazer esse otimismo e esse vigor que é característico do Rio Grande do Sul e tenho certeza que as próximas safras, apesar de desafiadoras, vão ainda nos trazer boas surpresas. Obrigada. Com certeza, a gente está acreditando que vai vir um El Ninho, né? El Ninho para o Rio Grande do Sul, quando vê a gente vai voltar para casa dos 60 sacos, que a gente faz alguns anos que não vê 60 sacos por hectare de média lá, né? Mas muito grato aí.